Mol é a unidade de quantidade de matéria. É uma unidade fixa que expressa a quantidade. Então, um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. E a massa molar? A massa molar é a massa de um mol de partículas em gramas. Vamos ver alguns exercícios relacionados a isso. O ouro é conhecido desde a antiguidade, sendo certamente um dos primeiros metais trabalhados pelo homem. Essa parte não vai interessar tanto para o exercício. Bom, ok. Por essa razão, geralmente é endurecido, formando uma liga metálica com prata e cobre. Normalmente, o ouro empregado em joalherias é constituído por 75% de ouro e 25% de prata ou cobre, conhecido como ouro 18 quilates. O ouro 24 quilates é puro. Agora vem a parte do exercício de verdade. Um bracelete de ouro 18 quilates de massa 60 gramas contém aproximadamente, ele quer saber o quê? Quantos átomos esse metal vai ter? Primeiramente, que metal que ele está falando? O ouro, tá? Isso é fato. O ouro. Então, se ele dá a porcentagem, vamos fazer de passo a passo, né? Primeiro passo. Se ele dá a porcentagem do ouro para a gente vai ter que usar essa porcentagem. A gente só não vai utilizar a porcentagem do cobre, porque ele pergunta, a pergunta é quantos átomos do ouro, não do cobre. Então, primeiro, vamos lá. 75% do cobre, não é isso? É a informação que ele deu? Certo. Se eu tenho 75% de cobre e ele deu a massa molar do ouro, a massa molar do ouro. E além disso, ele também falou que esse braceleiro de 18 quilates tem uma massa de 60 gramas. Essa massa de 60 gramas, a gente vai fazer o quê com ela? Se eu tenho 75% de ouro e a massa é 60 gramas, então eu vou multiplicar a massa pela porcentagem que eu tenho, tá bom? Então vamos lá. 75%. Não tenho certeza se vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo agora. Acho que agora foi. Certo. Então, 60 gramas, vou multiplicar por 75%. 60. Quanto que é 60 vezes 75? 60 vezes 75 vai ser igual a 4.500. 4.500 dividido por 100 vai ser igual a 45. Igual a 45, tá? Ok. Igual a 45. E esse 45 quer dizer o quê? 45 o quê? 45 gramas. 45 gramas. Certo, 45 gramas. Agora eu vou ensinar uma coisinha que o meu professor super ultra mega legal me ensinou, que vai fazer parte do nosso segundo passo. O que que a gente vai fazer, gente? Vamos fazer duas linhas, resolver o exercício em duas linhas. Na primeira linha, o que que a gente vai pôr? A substância. Na primeira linha, sempre você copia as informações da substância. Ah, e o que está no enunciado? Isso a gente vai ver na segunda linha, na segunda linha. Na segunda linha é o que está no enunciado. Como assim da substância do enunciado? Calma, calma esse coração. Segundo passo, aqui. Primeira linha e segunda linha. Bom, que informações que a gente tem sobre a substância? Sobre a substância, a gente tem, vamos nessas linhas, o que que a gente vai copiar? Quais as três informações principais? Grama, que vai ser a massa, mol e depois partículas, sejam moléculas ou átomos. Então, primeiramente, o que que a gente sabe do ouro? Que é dado, um dado já certinho. Que ele tem 197 gramas, não é isso? E aí, quando ele coloca ali esse dado, são 197 gramas barra mol. O que que significa dizer que eu tenho 197 gramas barra mol? Significa que em um mol eu tenho 197 gramas, certo? Então, um mol. E quanto que vale um mol mesmo? 6 vezes 10 elevado a 23, não é isso? Certo. Elevado a 23. Aí, e no enunciado, o que que ele quer? O que que ele quer? Ele quer, no enunciado... Ah, agora que vem o pulo do gato. Lá no primeiro trecho, o que que a gente fez? 75% de ouro em 60 gramas, que é a grama, a massa do bracelete, não é isso? Ele quer saber justamente quantos átomos tem no bracelete. Então, se em 60 gramas, quantos átomos de quê? Átomos de ouro. Se ele quisesse só átomos, sem especificar que era do metal ouro, aí a gente poderia fazer utilizando a massa do bracelete, seriam 60 gramas. Mas ele quer especificamente do metal ouro. Então, quanto que a gente tem? Qual é a massa do ouro em 60 gramas de ouro de 18 quilates? A massa do ouro é 45 gramas, que a gente calculou ali em cima, lembra? E aí, ele quer saber quantas moléculas, quantos átomos, né? X átomos. É o que ele quer. Como que a gente vai fazer para calcular isso daí? Nós vamos fazer regrinha de 3, regrinha de 3. Como que faz regrinha de 3? Calma lá, calma lá. Regrinha de 3, a gente vai usar. Vou fazer um xzinho aqui.
Então, 197 vezes x é igual a 45 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Certo? Então, o que que a gente fez aqui? Ó, fizemos a primeira linha, segunda linha. Primeira linha substância, segunda linha enunciado. Aí, fizemos a regrinha de 3. 197 vezes x vai ser igual a 45 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Quanto que é 6 vezes 45? É 270. E aí, mantenho 10 a 23. Então, 270 vezes 10 elevado a 23, dividido por 197. 270 dividido por 197 vai ser aproximadamente 1,37. E aí, mantém o 10 a 23. Então, 1,37 vezes 10 elevado a 23. E um fator importante é, o exercício pede o quê? Quantos átomos do metal, não é isso? Então, você vai responder em moléculas, partículas ou em átomos? Em átomos, certo? Tudo que, ó, lembra que na primeira linha, então, tem substância e enunciado. Aí, nessa primeira parte, a gente vai colocar sempre gramas, a massa. Nessa segunda parte, sempre mols. E nessa terceira parte, a quantidade de partículas, né? Então, sejam átomos, sejam moléculas, tá bom? Vamos treinar um pouquinho dessa ideia de mol, massa molar. Beleza. Dada a substância. Opa, esqueci de colocar os números, perdão. Pronto, agora tá certo. Essa daqui, gente, para quem não conhece, é a molécula da glicose. Então vamos lá. Ele pergunta na A, o número de átomos de carbono em 45 gramas de glicose. Bom, se liga nisso. Se liga nisso, perdão. Para eu calcular isso primeiro, eu preciso ter o quê? O exercício precisa me dar as massas, a quantidade de gramas a cada mol de cada elemento químico, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Se o exercício não me der isso, é impossível resolver os exercícios. Então, bora lá. Essas informações aqui são essenciais. Bora nessa. Primeiro de tudo, para resolver essas três questões, A, B e C, eu vou precisar fazer o seguinte: calcular a massa da molécula, a massa molecular. Como que eu faço isso? Se liga aqui. Quantos, quantos átomos de carbono eu tenho nessa molécula de glicose? Tenho 6, não tem? Não tenho 6 carbonos aí nessa C6H12O6? Então, eu vou fazer 6 vezes quanto de quanto vale, na verdade, a massa do carbono? 12, não é? Beleza. Eu faço 6 vezes 12 mais. Quantos hidrogênios eu tenho aí na glicose? 12. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. E agora, quantos oxigênios eu tenho na molécula de glicose? 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Certo? Quanto que é 6 vezes 12? 6 vezes 12 é igual a 72. Então, 72 mais quanto que é 12 vezes 1 vai ser 12, mais quanto que é 6 vezes 16? 6 vezes 16 dá 96, não é isso? Certo. Ó, tô colocando os dados aí. Aí, 72 mais 12 mais 96 é igual a 180 gramas. Então, resulta em 180 gramas. Certo? Certo. Com isso, eu já vou conseguir resolver o item A. Como? Ele pede, meus caros colegas, ele pede. Peraí, que eu tô arrumando a letra. Aí. Ele pede o número de átomos de carbono. Primeiramente, eu gosto de fazer as coisas em partes. Então, na primeira parte, a gente vai fazer o quê? Copiar a primeira linha, que eu ensinei para vocês, que é da substância, a segunda linha, que vai ser do enunciado. Enunciado. Nessa primeira linha da substância, que informação que eu tenho? Vou colocar sempre a grama primeiro. 180 gramas, né, da glicose, em quantos mols eu tenho? 1 mol, e 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. No enunciado, o que que ele está pedindo? 45 gramas de glicose. 45 gramas de glicose. Ele quer o quê? Átomos. Só que, nesse caso, a gente vai ter que calcular primeiro o número de moléculas. O número de moléculas. Por quê? Veja bem, aí eu vou fazer a regrinha de 3, né? Como vocês bem sabem. Então, vai ficar 180x vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes o 45. Vai ficar x igual a. A gente viu já anteriormente que 6 vezes 45, 6 vezes 45 é igual a 270. Quanto que vai ser 270 vezes 10 elevado a 23 dividido por 180? Dividido por 180. Vai ser igual a 1,5. 1,5. 1,5
vezes 10 elevado a 23. Isso daqui são o quê? Está na coluninha do quê? Dos átomos e moléculas, ou seja, das partículas. Então, esse númerozinho que a gente calculou representa o número das moléculas. Só que são os átomos de carbono? Não. Para fazer os átomos de carbono, eu vou fazer uma segunda parte desse exercício, e a gente vai resolver como? Ó, vamos lá. Segunda parte do exercício. Para saber o número de átomos de carbono, em 45 gramas de glicose, C6H12O6, quantos carbonos eu tenho na glicose? C6H12O6. Então, eu tenho 6. Se é C6, C6, então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar 6 com 1,5 vezes 10 elevado a 23, que é a nossa, o 6 vezes 10 elevado a 23 é a nossa constante de Avogadro. E isso daí vai resultar em 9 vezes 10 elevado a 23. E agora sim vai corresponder aos átomos de carbono, aos átomos de carbono. Vou aumentar aqui. Aí, aos átomos de carbono, certo? No B, ele quer saber o número de mols de hidrogênio em 360 gramas de glicose. Bom, de novo, na glicose, a gente tem 180 gramas, é a massa da glicose. Para cada 1 mol, que 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Aqui ele está pedindo 360 gramas, vão equivaler a quantos mols de hidrogênio? Bom, primeiramente, em 360 gramas de glicose, eu vou ter quantos mols? Quantos mols eu vou ter? Vou fazer aí a regrinha de 3. Aplicando essa regrinha de 3, x vai ser igual a 360 dividido por 180. Então, x vai ser igual a 2 mols de glicose. Simples, né? Então, em 180 gramas de glicose eu tenho 1 mol, e aí em 360, que é o dobro de 180, eu vou ter 2 mols de glicose. Tá. Mas é isso que ele quer? Não, ele quer mols de hidrogênio, mols de hidrogênio. Como que eu vou fazer isso? Calma. Bom, quantos hidrogênios eu tenho em C6H12O6? Eu tenho 12 hidrogênios, não tenho? Então, 12 vezes 2, né, que são os mols de glicose em 360 gramas, vão corresponder a 24 mols de hidrogênio, não é isso? E aí, essa é a nossa resposta? Sim. Para fechar, Para fechar, no item C, ele pede a massa de oxigênio em 90 gramas de C6H12O6. Bom, em C6H12O6 eu tenho, a gente sabe que temos 180 gramas. 180 gramas é a massa da molécula de glicose. E aí, vou até fazer bonitinho aqui. Bom, no C, ele quer a massa do oxigênio em 90 gramas de glicose. Quantos oxigênios eu tenho em uma molécula de glicose? Tenho 6, não tenho? Então, a massa da molécula da glicose a gente já tem também, é 180. E 6 oxigênios, qual que é a massa do oxigênio? 16. Então, 16 vezes 6 oxigênios da molécula vão corresponder a 96, não é? 6 vezes 16, 96. Vou fazer o quê? Uma regrinha de 3, multiplicação cruzada. E aí, 180x é igual a 90 vezes 96. Vai passar 80 dividindo, então fica x igual a 96 vezes 90 dividido por 180. 96 vezes 90 vai dar 180, quer dizer, 8.640. 8.640 dividido por 180 vai dar 48 gramas de oxigênio. 48 gramas de oxigênio. Certo? Então, respondida C, respondida B, respondida A. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever aqui nos comentários, tá bom? Obrigada por assistirem ao vídeo. Ó, vou espremer aqui um pouquinho as letrinhas para vocês darem um print, se vocês quiserem. Pode dar um print aí. Vou descer um pouquinho a tela. Ó, vou até fazer assim para ficar bonitinho. Essa é a resposta. Pode dar o print. E aqui, vamos diminuir um pouquinho. Ó, pode dar o primeiro print aí. E agora o próximo print. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.